Esqueça a ideia de achar entradas baratas para o duelo do Indiana Fever contra a seleção brasileira na Arena Carver Hawkeye. As cadeiras para o embate de 4 de maio entre as feras do Indiana e o Brasil foram disponibilizadas inicialmente. Os sócios e grandes colaboradores tiveram a preferência, e bastou um piscar de olhos para tudo evaporar. Ninguém pagará $8.100 só para ver Angel Reese em quadra, especialmente com entradas a apenas $29 para assistir a Angel Reese. Aqueles ingressos de $29 eram para acompanhar o Chicago Sky jogando em Louisiana. A expressão da Angel Reese, ao notar o ginásio vazio em seu retorno para casa, será impagável. Atualmente, os convites de $29 para o amistoso do Chicago Sky contra as brasileiras seguem encalhados. Enquanto o duelo da Caitlin Clark vale fortunas no mercado paralelo, imagine só a cena. A Clark voltando com o Fever para um ginásio fervendo em Iowa, lotado de fãs que pagaram caro. Enquanto isso, Reese encara cadeiras vazias, mesmo com preços de liquidação. Temos todos os registros. Possuímos dados e recibos dessa situação vergonhosa que deixou Angel Reese furiosa. Façam barulho para o Fever! O bicho vai pegar bem aqui, pessoal! Elas estão chegando. É bom preparar o bolso, pois o prejuízo vai ser grande para quem quiser ver. Veremos como as coisas se desenrolam. Mas me diz, dá para acreditar no que rolou em Iowa? O que está diante de nós não é um simples anúncio de partida de basquete. Trata-se de um fenômeno avassalador que está deixando todo o universo esportivo em polvorosa. A diretoria do Indiana Fever foi genial ao marcar esse amistoso de retorno para a estrela Caitlin Clark. O palco será a Arena Carver Hawkeye, solo sagrado, onde ela se tornou um mito do basquete universitário. Contudo, nem a alma mais otimista da Liga Feminina poderia antecipar a loucura que viria a seguir. 37 minutos. Apenas esse tempo bastou para esgotar 13.000 ingressos. Toda a carga foi abocanhada de imediato pelos detentores e carnês da temporada. A universidade local está fazendo o impossível para garantir que as entradas fiquem com os torcedores reais. Há boatos de que as leis podem ficar ainda mais rígidas para blindar o público contra abusos. O aviso de esgotado brilha tanto nas portas do ginásio quanto no site oficial da equipe. Foram só 36 minutos para liquidar o amistoso da Caitlin Clark e o Fever. O detalhe mais bizarro é que o povão nem teve a oportunidade de tentar comprar nada. A pré-venda, restrita a sócios e benfeitores, abriu os portões virtuais pontualmente às 9 da manhã. Às 9h36 da manhã, as gurias de Iowa já confirmavam o esgotamento total. Tudo sumiu do mapa antes mesmo de abrirem a bilheteria para o público em geral. A fenomenal Caitlin Clark está voltando para a Universidade de Iowa com o uniforme do Fever. Elas vão encarar a seleção do Brasil em um teste de fogo antes da temporada oficial. O espetáculo acontece no dia 4 de maio. Reflita sobre o peso disso por um instante. Não era nem um jogo de campeonato. Era apenas uma mera exibição de gala. O adversário é a equipe brasileira, mas a procura foi de uma agressividade sem precedentes. A galera simplesmente derrubou os servidores na ânsia louca de garantir um lugar na plateia. Foi um caos total. Erros de sistema, telas travadas e falhas nos pagamentos durante a correria. Nem toda a instabilidade técnica segurou os fiéis seguidores da Caitlin, que devoraram cada cento. Limparam o estoque em tempo recorde, provando que o fenômeno está mais vivo do que nunca. Ver a Caitlin lotar a Iowa desse jeito é histórico. Esgotar um jogo preparatório é insano. Dizem que levou 40 minutos, mas na real foram menos de 20 até tudo acabar. Ficou na cara que ninguém conseguia acessar a droga do site, porque já tinha acabado tudo. A diferença no interesse do público entre as duas atletas é algo de cair o queixo. Enquanto uma causa euforia em minutos, a outra pena para atrair gente mesmo com liquidações. Esse é o impacto brutal do chamado efeito Caitlin Clark no cenário esportivo atual. Muita gente ficou ali atualizando a página sem parar e mesmo assim saiu de mãos abanando. Oficialmente, na maioria das vezes, tudo se esgota em apenas 40 minutos. Mas, sendo bem realista, a avalanche de acessos quase derrubou o site inteiro.
Só que o choque de verdade veio logo após o anúncio de que não restava mais nada. Em questão de horas, literalmente pouquíssimo tempo, o mercado paralelo de revenda explodiu. Foi um estouro como poucas vezes se viu na história do basquete feminino mundial. Entradas começaram a brotar em sites como StubHub, Vivid Seats e SeatGeek e em diversas outras plataformas, com preços que deixariam qualquer um de queixo caído. Você chegou a ver qual o valor mais alto até agora? Eu ainda não tive coragem. Está batendo na casa dos 45 mil dólares. O quê? Por assentos na primeira fila. É só isso? Por esse valor, você deveria ganhar algo mais. Um brinde ou uma lembrança eterna, não? Por 45 mil dólares, no mínimo, uma regata autografada pela própria Caitlin Clark. A gente já previa que a procura seria insana. Pois é, dava para sentir que ia ser assim. As estatísticas contam uma trajetória que chega a ser difícil de processar. Os ingressos mais baratos na revenda, aqueles lá no topo, atrás das pilastras, onde você precisa de binóculos para enxergar a quadra, começaram em 59 dólares. Parem para refletir. Os piores lugares do ginásio estavam sendo passados por mais de 500 mangos. E a coisa só piorou, com os assentos bons na parte de baixo, chegando rapidamente aos milhares. Os valores alcançaram patamares que são verdadeiramente astronômicos. Alguns lugares premium na beira da quadra atingiram 4.746 dólares cada. Um custo que ultrapassa o que se paga em muitos jogos decisivos de playoffs da NBA. Estamos falando de quase 6 mil dólares para presenciar um simples amistoso de pré-temporada. Se isso não resume perfeitamente o impacto avassalador da Caitlin Clark, eu não sei o que resume. Tudo esgotado. Sinceramente, não faço ideia do que eles pretendem fazer a respeito disso agora. Imagino que seja apenas mais uma daquelas chances de ouro que acabaram passando batido. E sabe, tem muita gente comentando que deveriam transferir isso para um estádio gigante, porque em Iowa não restam dúvidas de que se fosse no estádio, lotaria do mesmo jeito. O que estamos presenciando é nada menos que uma metamorfose econômica no basquete feminino. Esses números não são impressionantes apenas para os padrões da WNBA. Eles são surreais para qualquer liga esportiva. O público não quer apenas ver a Caitlin Clark jogar. Eles estão dispostos a pagar fortunas que seriam impensáveis para o esporte feminino há poucos anos. O peso desse negócio é incontestável. A Clark não está apenas lotando as arenas por aí. Ela está gerando um frenesi na revenda que compete com grandes turnês mundiais de música. Ela não atrai apenas o fã ocasional, mas sim uma base fiel, pronta para gastar grana pesada, apenas pela honra de vê-la em quadra pessoalmente. E lembrem-se, nem é uma partida oficial. É só um jogo de exibição. Eu não deveria estar tão espantada assim. Mas mesmo assim eu me surpreendo, porque se trata da pré-temporada do Indiana Fever, um amistoso onde o Indiana Fever vai enfrentar a seleção brasileira feminina, no ginásio onde a Caitlin jogava na faculdade. E os ingressos simplesmente evaporaram. As vendas começaram hoje, às 9 da manhã, para quem já tem o carnê da temporada do Fever, além dos doadores e assinantes anuais do basquete feminino de Iowa. O plano era abrir para o público geral amanhã, também a partir das 9 da manhã. Estão surgindo boatos de que os cambistas agiram rápido. O mercado de revenda já está um caos. Mas o fato é que esgotou. E muita gente que tem o passe anual nem conseguiu garantir o seu. O time feminino de Iowa postou agora há pouco nas redes sociais que, acreditem, já não resta mais nada. Nem tentem descolar ingressos amanhã. Vai ser impossível conseguir qualquer entrada. O frenesi pela volta da Clark para Iowa é o oposto total de outro reencontro na mesma semana. Vocês sabiam que o Chicago Sky marcou exatamente o mesmo adversário para o retorno da Angel Reese em LSU? O abismo entre os preços desses jogos é talvez o choque de realidade mais brutal da história feminina. Pois é, o que eu não fazia ideia era que o Chicago Sky enfrentaria a seleção brasileira. A Angel Reese vai encarar o mesmíssimo time que o Indiana Fever jogou. Enquanto o amistoso do Fever causou um caos no mercado paralelo, o Chicago Sky esperava o mesmo impacto ao anunciar o duelo contra o Brasil na Louisiana. Mas em vez de sites travando e briga por assentos, o que sobrou foi o silêncio, um vazio total.
Aquele silêncio que te faz olhar em volta esperando que alguém diga algo. Exato. O público não assiste ao basquete feminino só por uma pessoa. Eu também sou o motivo. E quero que vocês se liguem nisso. Vamos analisar esses valores por um instante. Agora mesmo dá para garantir a volta da Angel Reese por meros $29. Isso já incluindo todas as taxas e os encargos obrigatórios. Você levaria sua família inteira gastando menos do que custaria um jantar comum? Enquanto isso, no resto do universo do basquete, a entrada mais barata para o retorno da Clark custava quase 17 vezes esse valor. Eu nem tinha notado que o Chicago Sky jogaria contra as brasileiras em LSU. Meu Deus do céu, mas é aqui que a coisa fica realmente constrangedora. Aquelas entradas de $29 ainda estão lá, sobrando. Dias após o início das vendas, sobram assentos no ginásio de 13 mil lugares de LSU. Sem correria, sem anúncios de lotação esgotada, apenas muitas cadeiras vazias, esperando por fãs que parecem não estar nem aí. No site Vivid Seats, existem ingressos por $36 neste momento. Tem um monte por 40, 50 ou 60. Deu para entender meu ponto. Isso é realmente muito curioso. No StubHub, achei um por $29. 29 pratas. Tudo fica mais bizarro na revenda, enquanto a maioria gira entre $30 e $60. Surgiram alguns anúncios com preços suspeitos e bem altos em sites de revenda exibindo ingressos pelo valor absurdo de $8 mil. Esses casos isolados destoam totalmente das opções baratas disponíveis direto na bilheteria oficial. É quase como se alguém estivesse tentando forjar uma demanda que simplesmente não existe na vida real. A Angel Reese está inflacionando os próprios ingressos? Alguém postou esses anúncios aleatórios de $8 mil. Mas veja só, o site está lotado de entradas por menos de $100 para ver a Angel jogar. E vou dizer logo, duvido que paguem $8 mil. Estamos falando de LSU. Será que o Shaq fez isso? O paizão Shaq comprou tudo e listou por $8 mil cada? Os setores VIPs mostram uma realidade ainda mais dolorosa. Quer um lugar privilegiado colado na quadra? Estão custando pouco mais de $100. Lugares do mesmo nível para o jogo da Caitlin Clark. Aquilo chegou na casa dos milhares de dólares em pouquíssimas horas. Os fãs de basquete notaram logo de cara esse abismo de diferença. As redes sociais foram inundadas com prints comparando a situação das duas bilheterias. De um lado, o mapa de assentos vazio para o jogo da LSU. Do outro, tudo esgotado para Iowa. Isso gerou comentários e memes que devem estar sendo um pesadelo total para Angel Reese e para o Chicago Sky. 2 seções para baixo tinha ingresso sendo vendido por $29. Conseguiram entradas ali do lado da quadra por apenas $120. Tá bem claro que tem gente tentando salvar a pele da Angel Reese publicamente. A resposta do mercado é um soco no estômago. Ainda mais com ela se achando a última bolacha do pacote. Lembram quando ela soltou aquela pérola dizendo que o povo assistia basquete por causa dela também? Pois é, mas as vendas estão contando uma história completamente diferente. Uma coisa é você cantar vantagem sobre a sua popularidade na internet, mas o mercado mandou o recado com uma clareza brutal sobre quem realmente move as massas no basquete. E eu vou te falar, aqueles ingressos de $4.800 que a gente viu para Caitlin Clark, vai ter gente comprando? Pode apostar. Alguém vai lá e vai pagar esse valor. Agora, ninguém em sã consciência vai gastar $8.100 para ver a Angel Reese em quadra, principalmente quando tem entrada sobrando por míseros $29. Tinha ingresso disponível por apenas 29 pratas. $29 para ver a Angel Reese e o Chicago Sky jogando na LSU. O ingresso mais barato da Caitlin Clark estava $48. Eu sei que a internet virou um campo de batalha por migalhas de fama, mas nada supera o choque de realidade que os números de vendas trazem. É nessa hora que o torcedor vota com a carteira. Não tem número de seguidores ou frase de efeito que consiga esconder a verdade. O contraste entre esses dois jogos de retorno para casa não é só grande,
é humilhante. A ESPN e outros canais tentaram te vender que a Angel Reese é quem manda no jogo, que ela é quem tá carregando esse crescimento nas costas. Até a Sheila Johnson, dona dos Mystics, entrou na onda, dizendo que a Angel também é o nome da vez. E o que deixa tudo mais vergonhoso para ela é que os cenários são exatamente os mesmos. Mesmo adversário, a seleção brasileira, o mesmo clima de festa na mesma semana. A única diferença ali é a jogadora no holofote e a reação drástica do mercado. Durante toda a trajetória dela, a Reese tentou construir essa imagem de rival e de estar no mesmo nível que a Clark. Ela se vendeu como uma superestrela, com o mesmo poder de atrair público. Mas quando você coloca 2 jogos de exibição idênticos para rodar, o Mercado Livre dá o veredito sem filtro nem piedade. Marketing nenhum disfarça a cadeira vazia. A fama dela é toda escorada na Caitlin Clark, porque ela ganhou aquele título nacional. E a primeira atitude dela foi tripudiar e debochar da Caitlin Clark. Ela nem sequer comemorou a vitória com as próprias companheiras de time. Então ela transformou isso em algo pessoal contra a Caitlin e lucrou em cima disso. A reação nas redes sociais foi um massacre absoluto. Os fãs de basquete estão esfregando essa disparidade na cara dela sem parar. A Angel Reese jura que é o rosto da WNBA, enquanto o time dela não lota nem amistoso com preço de banana. Essa doeu. Quando a torcida coloca os 2 cenários lado a lado, a verdade aparece e não tem onde se esconder. Esse fiasco na venda de ingressos é o reflexo exato do que vimos durante todo o ano de estreia delas. A Caitlin Clark chegou na WNB e já mostrou de cara o peso que tem no mercado, mantendo uma média de 19,2 pontos e 8,4 assistências, além de 5,7 rebotes por partida, garantindo o prêmio de caloura do ano com folga. Mas o que espanta mesmo é como ela fez o público e o faturamento da liga inteira dispararem como nunca se viu. Olha, tem muita gente dizendo por aí que a Caitlin Clark faz a diferença. Estão errados. Ela não faz a diferença. Ela dita as regras. Ela é quem manda. Todos vimos o que ela faz em quadra. É história pura, não é? Mas o que ela faz fora de quadra? Meu Deus do céu! Enquanto isso, a Reese penou para conseguir os mesmos números de audiência ou lotar os ginásios. E isso mesmo com toda a bajulação da mídia e o marketing pesado em cima dela na primeira temporada, com a comissária e até donos de times forçando a barra para promover a Reese em todo canto. Os analistas que estudam o comportamento do mercado chegaram a uma conclusão óbvia. A Clark tem um dom único de atrair gente e vender ingresso que a Reese simplesmente não conseguiu mostrar. O que chama atenção é que isso não tem a ver apenas com talento no basquete. Trata-se da engrenagem bruta dos negócios no esporte profissional. Quem realmente traz lucro, quem lota as arenas e quem faz a economia girar de verdade. Em uma liga onde o dinheiro decide tudo, desde os salários até a sobrevivência dos times, essa resposta do mercado tem um peso gigantesco. A Angel Reese pode até estar jogando, mas quem quer pagar para ver uma gigante desengonçada de quase 2 metros errar bandeja? Eu que não. A verdade nua e crua é a seguinte: quando o termômetro é o preço do ingresso e a procura do povo, uma jogadora está revolucionando a economia do basquete feminino, enquanto a outra só assiste de camarote. O impacto da Clark foi muito além de números individuais. Ela elevou o patamar do time, carregando o Fever para os playoffs depois de uma seca de muitos anos. Já o Sky da Reese foi ladeira abaixo e não conseguiu sair do lugar na tabela da liga. E isso rolou mesmo com todo aquele barulho que fizeram em volta da novata deles. O que estamos presenciando é algo totalmente revolucionário para o basquete feminino. Esse abismo entre a venda de ingressos das duas diz tudo sobre quem realmente está carregando esse esporte. Enquanto os figurões da liga comemoram o crescimento geral para as câmeras, nos bastidores eles sabem muito bem que a Caitlin Clark é o motor principal desse fenômeno. O assunto número 1 do esporte, o rosto da WNBA. Caitlin Clark. Toda vez que essa mulher pisa no jogo, ela faz algo que a gente nunca viu na vida. Ela virou oficialmente a dona da liga. Não resta a menor dúvida. Os números não mentem. Seja na audiência ou no público presente, ela esgota todos os ingressos por onde passa.
A temporada de 2025 está desenhando dois mundos completamente diferentes. As arenas ficam entupidas até o teto sempre que o Indiana joga fora de casa, enquanto outros confrontos sofrem para vender lugar mesmo baixando o preço dos ingressos. Os times que acham que é só contratar uma estrela para lotar ginásio igual ao Fever vão ter um choque de realidade. O que está acontecendo aqui vai muito além de uma rivalidade de basquete. É o veredito final do mercado sobre quem tem brilho de verdade. Tem jogadora que pode ostentar popularidade o quanto quiser nas redes sociais. Mas o fã de verdade quer ver é o impacto real dentro de quadra. Mas quando o fã bota a mão no bolso, o veredito real se torna incontestável. A WNB vive uma nova era de ouro. Mas não se enganem sobre quem lidera essa revolução. O nome dela é Caitlin Elizabeth Clark. Você concorda? Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nadinha. Clica no vídeo que está na tela e a gente se vê no próximo.